Que a paz do Eterno esteja com todos nós, senhores, aqueles que acreditam, a todos, saudações. Estamos aí mais uma vez. Senhores, dando continuidade ontem àquele assunto, do que eu vi ontem ali na entrevista do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ali no Senado ontem, ele defendendo ali com muitos argumentos a sua posição de manter os juros no patamar que está. Em determinados momentos, não ontem, mas ele até anteriormente tinha falado que está fazendo um bom trabalho, né? Ele disse que era para os juros estar na casa de 26%, só está em 13,75%. Ele está fazendo um ótimo trabalho. Só lembrando aos senhores que essa taxa de juros é a maior do planeta, senhores. É a maior do mundo. Nenhuma nação pratica essa taxa de juros porque ela simplesmente não é apenas o que eles falam, né? Juros altos para conter a inflação, né? Porque a nossa inflação de demanda. Não, senhores, isso é um negócio. Isso aí isso é um negócio que enriquece, é um setor dos que vivem de juros, dos que investem em títulos do governo, dos especuladores do mercado financeiro. Isso é um negócio, senhores. E mais de 90% da população não pode defender seus opressores, senhores. Não pode. O povo brasileiro não pode ser tão ignorante assim de defender quem os oprime. Eu quero listar pelo menos 3 prejuízos que advêm dessa política de juros altos. Número 1, temos que partir do entendimento. Os senhores têm que entender que o motor da nossa economia se chama consumo das famílias. 65% do nosso PIB, segundo o IBGE, são o consumo das famílias. Entende? Ou seja, é o que de fato move a nossa economia. Então, raciocina comigo, senhores. Se você tem a maior taxa de juros do planeta, isso não vai ter um impacto no consumo das famílias? Quantas famílias os senhores conhecem que essa hora não estão enroladas, endividadas nos juros abusivos dos cartões de crédito? Quantos? Raciocina. A gente sabe que o crédito é um elemento muito importante para o ambiente econômico favorável. O crédito é importante para o consumo, o crédito é importante para a produção. Só que ele, praticado de forma abusiva, ele se torna prejudicial ao consumo e à produção, e é o que está acontecendo. Estudos ano passado mostraram que mais de 80% das famílias estão endividadas. Isso tem um impacto direto no consumo, senhores. Estão endividadas porque de fato precisam do crédito para consumir. Então, quando se endivida o consumidor final, isso vai ter impacto aonde? Nas empresas, nas contratações, nos postos de trabalho, nos empregos. Então isso vai afetar diretamente a geração de emprego no país, vai afetar as empresas, vai afetar os pequenos empreendedores, os médios empreendedores, os microempreendedores, todo aquele que almeja ser um empreendedor. E eu converso com muitos e reclamam exatamente disso. A taxa de juros do Brasil ela é abusiva, né? Ela é como se fosse uma agiotagem legalizada. E a gente vê que o presidente do Banco Central, com muito deboche, ainda diz que faz um excelente trabalho, né?
Então isso tem um impacto direto na geração de empregos do país. As contratações serão reduzidas e isso vai ter um resultado no desemprego. Nós vamos ter muita gente, os postos de trabalho sendo cada vez menos, tendo cada vez menos vagas e cada vez mais disputa para a mesma vaga de trabalho. Isso, de uma certa forma, também vai ter um impacto nos salários, né? Então, ou seja, isso é ruim para geração de emprego, para as empresas e para aqueles que de fato querem produzir. Esse é o segundo prejuízo. O primeiro prejuízo, eu acho que o terceiro prejuízo, que eu julgo ser o mais grave de todos, é que os bancos não vão conseguir comercializar o dinheiro que tem em caixa devido à alta taxa de juros. As famílias estão endividadas, muitos inadimplentes porque não conseguem pagar suas dívidas. Os empreendedores não vão recorrer ao crédito porque o crédito é abusivo e o seu consumidor final está endividado. Então vai ter o quê? Sobra no caixa dos bancos. E aí entra um outro dado que os senhores precisam atentar, que é a tal da independência do Banco Central. O Banco Central hoje, ele não obedece nem o presidente. Ele é autônomo, ele age conforme as suas conveniências e os seus interesses. É engraçado que o Banco Central também, ele tinha que ter metas. Ele, se não muito me engano, ele tem metas, né? Ele tem que, de fato, desenvolver políticas que contribuam para o emprego, para o desenvolvimento do país. E não é o que tem sido feito, né, senhores? Eu fico curioso de entender por que, de fato, isso não é cobrado. Porque eles têm metas, né? Imagina assim que num banco comum, as pessoas que estão ali dentro, elas têm metas, têm que bater meta. Se não bater meta, é olho da rua. E a gente está vendo aí o desmando, a estagnação econômica que essa política completamente idiota tem produzido no país. Uma estagnação. Diga-se de passagem, não é de hoje. Eu não gosto de personalizar a culpa. Isso é um dogma, isso é uma doutrina que já perdura no nosso país há mais de 30 anos. E o fato é, os bancos com essa taxa de juros não conseguem comercializar, há sobra no caixa e o Banco Central independente vai lá e enxuga o caixa dos bancos. Isso já vem sendo feito muito antes dele ser independente. Vem sendo feita essa operação aí compromissada. Vai lá e enxuga o caixa dos bancos. O governo contrai esse dinheiro, essa dívida. O governo pega títulos dessa dívida e dá para os bancos. E os mesmos vão no mercado e comercializam essa dívida. E é daí que advém a nossa famosa dívida pública, senhores. Quando os senhores vão olhar lá o balanço do governo, está lá 46%, 40%, 50% de juros e amortização, que é o que pagamos. O que significa isso na prática? Metade do orçamento do governo é para pagar juros e amortização. O que significa na prática? Diminuição de investimentos na população. E é exatamente por isso que eles falam tanto que o Estado não pode gastar, que o Estado tem que ter austeridade, rigor fiscal. O Estado não pode gastar, o Estado não pode. E aí o Estado não podendo gastar, a gente vai ter um país caótico. A gente vai ter um país onde temos a segunda maior população carcerária do mundo. Não, minto, a terceira. Perdemos para a China e Estados Unidos. Vamos ter um país com 50 mil homicídios ano. Vamos ter um país em que o crime organizado é abundante, as favelas são abundantes.
a falta de intelecto, a educação é ruim, os empregos são ruins. Então é isso que, de fato, o presidente do Banco Central estava defendendo. E os senhores, como eu já falei em vídeos anteriores aqui, tem que entender que isso só agrada uma turma, que é a turma dos rentistas, aqueles que vivem de juros, aqueles que lucram com juros. Isso aí é uma galera muito ínfima, porque até os pobres que investem no mercado financeiro, eles vão ter enormes prejuízos. Por quê? Porque eles vão morar, porque o ganho que eles vão ter no mercado financeiro não vai fazer eles mudar para um local que eles vivam de uma forma completamente boa, né? Eles vão continuar morando num país extremamente caótico, onde esse modelo econômico tem criado todo o caos, tem criado a violência, tem criado as organizações criminosas, tem criado os exploradores da fé alheia, tem criado políticos exploradores, tem criado tudo de ruim, e essa pessoa vai estar ali, morando exatamente ali. Então é isso aí, galera. Tamo junto aí, mais uma vez, saudações.